Eu não sei se eu comentei com a senhora ou com o Galves, né? Alguns episódios que eu acho que vale a pena se registrar, que eu vou registrar no meu livro, e que em vídeo, em verdade, ou pelo menos na época de televisão, eu não registrei. Mas algumas coisas assim diferentes, a gente sabe que o Chico e vocês que o abrigaram aqui, ele ficou hospedado aqui com você, foi hóspede de vocês, o quê? Mais de 40 anos, né, Galves? Vinha Né? semanalmente. Depois foi ficando mais difícil, ele vinha 2 vezes por mês, vinha fazer tratamento de acupuntura e sempre que necessitava, tinha por tarefas doutrinárias de vir a São Paulo, ele sempre ficou aqui. O Chico foi hóspede aqui na casa de vocês desde 1959. Graças a Deus, ele foi o nosso hóspede e com muita alegria, quando nós também íamos a Uberaba, éramos hóspede dele. De Exatamente. maneiras que se completava a alegria tanto por parte dele como por parte de nós. Tínhamos a chave da casa. É. Claro que nunca fizemos uso dela por respeito, não, Saulo. Seria atrevimento, mas para alegria nossa, ainda temos a chave da casa. Eu comentei isso, inclusive, eu sempre que tenho a oportunidade de falar, hoje com o Oceano, com tantos outros companheiros, eu comento, né? Esses aspectos, há aspectos da vida do Chico que nunca nós pudemos registrar, que nunca tivemos oportunidade. Eu, por exemplo, eu tive vontade algumas vezes de reportar a atividade dele aqui, a presença dele aqui. Mas aqui, depois de Uberaba, era o refúgio dele, né? E quando ele Embora eu tivesse de vocês todo esse carinho que eu sempre agradeci, e do próprio Chico, mas eu não tinha coragem de chegar aqui e dizer, eu quero mostrar como é que é o Chico, onde é que o Chico repousa, esse apartamento dele que vocês têm aqui, né? E o Chico era muito delicado. Sempre que ele precisava receber alguém, ele pedia permissão. Vocês me permitem que eu receba fulano? Então, Chico, a casa é sua. Não, se eu puder receber, se vocês achar que é inconveniente, ele pedia licença, sabe? Não, são aspectos que nós nunca comentamos, mesmo entre nós aqui. Veja que só hoje eu comentei o episódio quando nós fomos acompanhá-lo, porque eu estava dirigindo em 74, né? A TV Rio Preto, lá o Canal 8, quando ele foi receber o título de cidadão de Catanduva, né? O caso do Álvaro Costa, jornalista, escritor, presidente do Centro Espírita de lá, né? O Álvaro ficou seguramente uns 2 anos, e era um radialista muito conhecido, né, Catanduva. Uns 2 meses, me botou doido dentro da rádio e da televisão, que queria apertar a mão do Chico. Ele disse, Saulo, eu sou um espírita que não conheço o Chico. Na hora que eu apresentei ele ao Chico, pouco antes, horas antes de receber o título, né? Passando ali entre Rio Preto e Catanduva, ele segurou a mão do Chico e ficou assim, acho que uns 2 minutos, eu sou o Álvaro Costa, eu sou presidente do centro, eu sou vereador, eu sou... Ele falou uns 10, eu sou, aí o Chico, de repente, quando ele deu uma paradinha, o Chico disse assim, que Deus te abençoe, meu filho, eu não sou nada, eu sou a poeira que vocês levantam por aí. Simplicidade. O Chico recebeu grande parte do livro, A Vida Continua, na nossa casa em Santos. Mas há um episódio muito bonito, Galves deve lembrar, não é, Galves? Assim que o Chico veio para São Paulo, depois de passar alguns dias em Santos, na Epitácio Pessoa 55, uma casinha que a gente tinha lá, e o Chico passou alguns dias lá, e nós ficamos muito felizes com isso. E quando fui buscá-lo, ele vinha muito feliz, muito contente, muito satisfeito daqueles dias que lhe proporcionaram em Santos. Aí, quando chegamos em São Paulo, à noite, ele falou, olha, Galves e Nene, eu gostaria que vocês me levassem até o Morumbi. O Morumbi, Saulo, você sabe que é uma zona assim muito tortuosa, muitas curvas, e à noite, para quem não conhece muito, é mais complicado ainda. Aí fomos para o Morumbi, e aí o Chico diz assim no caminho, olha, tem uma entrada grande que era assim, um tipo daquelas entradas de fazenda, você entra por lá. E o Chico nunca tinha ido no Morumbi, e eu muito poucas vezes. Aí fui, localizei, entramos, aí o Chico ia dizendo, entra nessa travessa.
entra nessa outra travessa. Eu não conhecia nada, e o Chico no escuro, que no Morumbi nem luz tinha naquela época, até que caminhamos um pouquinho, o Chico diz assim, para um pouquinho aqui. Nós paramos o carro, o Chico desceu e foi andando, olhando para algumas casas e tal, e nós, eu e Nena conversando atrás, e o Chico sozinho, para cima, para baixo, olhando. Aí depois que ficamos lá uns 15, 20 minutos, ele falou, podemos ir embora. Aí ao entrarmos no carro, o Chico diz assim, neste bairro é onde está todos os personagens do livro E a Vida Continua. Só que não nos disse quem era e qual era a casa, porque alguns dos personagens na época ainda viviam. Ele foi conhecer realmente no bairro, reconhecer o que ele havia visto psicografando o livro em Santos. Agora, o importante é a noite, sem conhecer nada, ele foi informado. Entra nessa rua, vai nessa rua, vai nessa... Ele era o guia. Antes, na psicografia, ele via os quadros, aonde estava, como era, depois reconhecia o terreno. A mediunidade de Chico era realmente no espaço e no tempo. Hoje explicada com a física quântica e a ciência busca explicar, mas o Chico não fazia força por explicar. Ele vivia dentro do fenômeno. Dona Nena e Galvez, eu acho que sempre é importante a gente assinalar isso. Vejo vocês. O Pinga Fogo, os dois, primeiro e segundo, foram feitos em julho e dezembro de 71. Quase 40 anos já, são 37 anos. As teses, os temas, ainda agora lendo um livro que o Oceano me deu, que retrata as primeiras reportagens do Clementino Alencar, repórter do Globo, que publicadas também no jornal O Povo de Fortaleza, em 1935, eu encontrei numa das páginas um negócio espetacular que eu vou assinalar num livro, no meu livro, inclusive, né? O episódio 35, o que é que o Clementino está contando? Que um médico, Dr. Maurício, não lembro o nome todo, saiu de Belo Horizonte, que como se estivesse testando o Chico, perguntou a ele alguma coisa sobre diabetes. E passaram-se algumas horas, ele pediu que o repórter, que o Clementino, que é o autor das grandes reportagens de 35 no Globo, trouxesse para ele, médico em Belo Horizonte, a resposta. Ele deu uma aula sobre diabetes, ele, Chico Xavier. Veja bem, quando nós o trouxemos aqui, tiramos aqui da sua casa para o Pinga Fogo, porque aqui a senhora, como já até comentou, era o momento da grande angústia, da grande expectativa dele, aqui dentro, a concentração dele até chegar lá no Sumaré na hora do programa, né? Um dia, quando eu trouxe o Chico lá na 7 de abril, o senhor Edmundo Monteiro disse, eu tenho um grupo de médicos, você está proibido de comentar isso lá fora, você não pode colocar, isso não é notícia para ser divulgado, e deixa o Chico conversar à vontade. Eram 6 especialistas. Eu estou contando isso em detalhes, sem dar os nomes naturalmente, que eu tenho que respeitar esse compromisso. Essa conversa começou por volta de 2 horas da tarde, foi terminar mais ou menos às 10 horas da noite. O Chico discutiu medicina, com detalhes técnicos, com 6 especialistas, professores da universidade daqui da USP. Negócio assim, impressionante. É o que a senhora assinala bem realmente. O para trás e o para frente, né? Sem dúvida. Chico relembrava as reencarnações das pessoas ao vê-las. Ele, certa vez, viu um menino em Petrópolis e ele disse a uma companheira nossa, olhe bem esse menino, ele é um dos nossos. Hoje o menino é moço, tem uma obra magnífica, dirige um centro, e o menino tinha, na ocasião, 6, 7 anos. Era dos nossos. Então o Chico sabia realmente as criaturas que tinham compromisso com a doutrina e até compromisso em outras áreas profissionais. Ele não interferia na personalidade de um jovem quando se lhe ia perguntar sobre que carreira fazia, mas ele sentia onde a pessoa tinha vocação, porque ele via no passado esta alma reencarnada e sabia. Ele disse a várias pessoas, amigas nossas, que elas seriam médicas,
e tiveram dificuldade de entrar no vestibular, prestando 1, 2, 3, mas entraram e hoje são médicos. Eu tenho uma curiosidade que eu vou aproveitar esse nosso documentário para perguntar a vocês. Eu tinha a felicidade de saber que o Chico confiava, acreditava na honestidade, nos propósitos meus para fazer tudo que nós fizemos com aquela série de reportagens. Mas vocês eram os confidentes de todos os momentos aqui, né? E será que, Galves ou Dona Nena, tem alguma revelação assim meio interessante que, para mim, quando eu estava em Uberaba conversando com ele, que era interessante, que era importante ele participar do Pinga Fogo, e eu sabia que eu estava contrariando alguns diretores aqui, que foram resistentes até um certo tempo, temerosos de colocá-lo num programa, né, como Pinga Fogo, né? E ele disse assim, eu acho que eu não vou corresponder ao que esse programa precisa. Eu não sei nada do que eu vou dizer lá, mas também não quero saber nada do que vão me perguntar. Agora, para vocês, ele manifestou alguma coisa aqui. Naquelas horas de nervosismo que a senhora falou aqui, a caminhada dele aí no corredor, a concentração. O Chico, naquele momento, se entregou a você, sem dúvida, né, Saulo? Porque ele confiou. Naturalmente, os amigos espirituais o alertaram que ele poderia ir ao programa e tudo mais, mas o livre-arbítrio funciona. Você poderia tê-lo decepcionado e ele realmente ficou agradecido porque ele confiava em você, porque naquele instante ele se entregou a você, porque ele dizer que ele podia não corresponder, mas também ele podia ter, naquilo que a gente sabe, ter sido até traído num momento tão difícil para ele. Porque, como havia ocorrido na década de 50. Claro. No episódio da Vinácia Gemanzon, né? Foi um episódio triste, que depois nós tivemos, hoje ainda temos uma revista com a reportagem dessa época, que saiu num livro das grandes reportagens dele, e a gente vê com tristeza o que foi naquela época, mas com alegria o respeito que depois ele teve, não é, Saulo? É uma coisa, o Chico sempre confiou no Saulo, porque nunca esqueço que ele disse, olha, podemos confiar no Saulo porque ele é um homem de respeito, educado e sério. De maneiras que você é um privilegiado na Também. Chico Xavier. Parece eu posso dizer disso? são em todos nós agora. Por dizer o que agora disso? Não tem o que dizer, né? Eu acho que nós temos mais que honrar esse privilégio que ele nos deu, não é, Saulo? Privilégio. Porque a confiança que ele depositou em nós, realmente agora a única maneira de agradecer é honrar esse privilégio. É verdade. Se honrarmos esse privilégio, o mundo espiritual realmente saberá que nós estivemos junto com um grande apóstolo de Jesus aqui na Terra. E a felicidade de podermos, até com recursos técnicos agora tão mais evoluídos, né, reviver todas essas imagens, essa história, que é exatamente a preocupação do Ciano Vieira de Mello, né? Mas o Saulo falou da reportagem lá na 7 de abril, então eu lembrei do Cuca, o filho da Cacilda Becker, quando o Chico, um dia estávamos passeando lá na 7 de abril, e ele falou, Galves, eu preciso ir em cima, eu preciso subir nesse prédio. Falei, mas por que, Chico? Vamos subir nesse prédio que tem um menino que ele está precisando. Aí nós subimos no 6º, 8º andar, não me lembro, e aí o Cuca, quando viu o Chico, se ficou assim meio atordoado. E aí vieram mais 2 ou 3 rapazes que estavam lá trabalhando com ele, e aí o Chico falou que queria falar com o Cuca, José Carlos Peck. E aí o Cuca chegou lá e já ficou chorando e tal, bateu um papo com ele, e graças a Deus o Cuca está um moção já cheio de vida e trabalhando bastante. Foi um detalhe muito interessante, porque ele viu que o menino naquela altura tinha perdido a mãe, estava com graves problemas de saudade, e na época o Luiz Carlos Becker precisava de muito apoio, né?
E o Chico, naturalmente, através de Cacilda, foi o intermediário. E nós tivemos a alegria também de trabalhar com ela, porque Chico recomendou que ela trabalhasse conosco no União. Então, tivemos também esta alegria. Era uma médium maravilhosa, uma médium realmente com um potencial mediúnico muito grande. E ela trabalhou conosco no União. E depois, mais tarde, é que eles fundaram o Centro Espírita Cacilda Becker. Mas durante muito tempo ela trabalhou conosco no União. E como nós estamos aqui, em verdade, isso é um papo informal, porque a gente está pegando assim, retalhos, né, da nossa conversa. Foi o que nos serviu da conversa. E a senhora sabe, quando eu fiz o documentário de 91, né, que foi que colocamos, inclusive, a festa de inauguração do União, do Centro União, né? E aquele encontro, depois de 50 anos, o Humberto de Campos Filho, lá na tua casa, lá no centro, que, sei lá, é isso, é uma coisa fantástica. É isso. Exato. E quando aquele trabalho estava sendo feito, eu havia pouco antes perguntado ao Chico, eu estou indo fazer, não queria dizer ele o que era, né? Estou indo fazer umas entrevistas em Pedro Leopoldo, eu vou também a Goiânia, etc. Aí eu ia perguntar a ele alguns nomes para ele citar de Pedro Leopoldo. Ele virou para mim e disse assim: você sabe que lá tem o fulano. Se você encontrar esses 4 amigos que são tão queridos, eu vou ficar muito feliz. E eu encontrei todos os 4. Um desses senhores, era um homem de 80 e poucos anos, tentou ao lado de um armazém, um lugar muito pobrezinho, e ele também muito pobre. E ele disse assim: o Chico, será que o Chico... Ele falava com muita dificuldade. O Chico lembrou de mim, lembrou, por isso que eu estou procurando o senhor. Aí disse assim: mas eu não fiz nada assim importante para ele, não. Só que quando ele tinha 10 anos de idade, aí ele estava trabalhando lá naquela fábrica de fiação, ele ficava dentro, eu botava de noite, ele era muito magrinho, sentia muito frio, eu botava ali ele com um bocado de algodão em volta dele, deixava ele dentro de uma caixa sem o chefe ver, para ele poder dormir com um pouquinho sem frio de noite. O Chico não esquecia isso. Uma companheira também de Pedro Leopoldo, ele tinha muito carinho, Nair Machado, que era irmã do Zeca Machado, que trabalhava na Casa Espírita, no Luiz Gonzaga. E sempre que ele encontrava com ela, ele dizia: Nair repartia comigo a merenda. Ela levava uma merenda dupla e eu não tinha normalmente merenda para levar. Ela repartia comigo a sua merenda. E ele, sempre que estava com ela, agradecia a merenda que ela repartia. Não esquecia dos bebês. Não. Chico nunca esqueceu nada que se lhe fizesse bem. Ou uma coisa que tivesse dado a ele alegria. Agora, as tristezas ele procurava esquecer e as ingratidões também. As ingratidões... Só dividia a alegria com todos, né? A dor ele guardava com ele. A senhora estava me falando que o Chico estava com algum... Quando eu fiz a primeira entrevista com ele, a senhora me perguntou a data. Eu lembro que eu gravei nos dias 2 e 4 de maio, que eu teve uma interrupção no dia 3, que era feriado, que era a festa da cidade, né, do Zebu, que, aliás, aproveitei para gravar, a pedido do Chico, o Hospital do Fogo Selvagem, mostrando a que ponto eles estavam, relegados ao abandono, etc. Né? Então, gravei dia 2 e 4, e só no dia 9 foi para o ar. Mas ele confidenciou a senhora aqui que ele estava se sentindo mal no dia. Quando ele chegou, eu elogiei que ele estava muito bem, tinha sido muito feliz nas respostas. E ele me disse, Nena, estava numa crise da próstata, de dor muito forte. Chico, mas não transpareceu nada na entrevista. E ele já veio conversar e tratar da cirurgia que ele fez depois em agosto. Logo depois daquela... Logo depois. Então foi justamente 68. Então, ele veio, tratou e operou-se no Santa Helena com Américo Zoppi, Dr. Levi e Oswaldo de Castro. Aliás, aí estamos corrigindo aí uma informação importante, né? Não foi no São Lucas. Foi no Santa Helena. Foi no Santa? E ele submeteu-se aos médicos da terra, porque ele dizia exatamente, aconselhava até
aos médicos, aos médiuns de cura que fosse procurar se precisavam, mas curioso que ele não se dava esse privilégio. E o importante do Hospital Santa Helena é que Helena Zerrener, que era uma das diretoras da Antártica, ela ia muito a Pedro Leopoldo e recebeu uma mensagem para que ela fizesse um hospital. Então ela construiu o Hospital em Santa Helena em virtude de uma mensagem psicografada de Chico Xavier para ela. E a psicografia lá em Pedro Leopoldo. Lá em Pedro Leopoldo. E aí, então foi antes de 58. Muito antes. O Hospital Santa Helena já... Tem muitos anos. Mas e muita gente pergunta quem pagou aquela cirurgia. Ele tratou e trouxe até umas economias para pagar a cirurgia. Chegou, deu dinheiro ao Galves, guardamos o dinheiro, porque ele ia pagar a cirurgia. Claro, no hospital, nem anestesista, nem enfermeiras, nem hospedagem, ninguém cobrou nada. Depois, quando ele veio aqui para casa, estava se recuperando, diversos companheiros tocaram a campainha para dar sua contribuição para pagar. Que não precisava, porque não havia sido gasto nada. Por isso é que ele dizia, Saulo, que ele era um homem riquíssimo, e era mesmo, né? Porque sempre que ele precisou de alguma coisa, ele tinha muito. Ele tinha amigos. Não precisava de dinheiro, né? Tinha amigos. Eu tenho nesses... Eu devo ter o quê? Eu acho que tem material para fazer umas 2.000 páginas de um livro. Mas o livro terá... Então, eu estou aproveitando até para registrar algumas coisas que só vocês podem, né? O Chico tinha 2 lugares distintos de trabalho com a psicografia dele. Lá, em Uberaba, e quando ele estava aqui, que era infalível a visita dele lá, no União, até aquela inauguração que eu tive o privilégio, né? De ir lá ser o mestre de cerimônia, né? Lá e cá, quais psicografias que a senhora, na sua avaliação, eu sei que todas são importantes, alguma que teve assim, um significado muito especial, por algum motivo muito especial? Todas são lindas, não é, Saulo? A gente aí... Agora, uma coisa muito bonita que eu achei, eu sou fã de Castro Alves. E os nossos companheiros no União estavam acostumados que Castro Alves só vinha no União, através de Chico Xavier. Então, uma noite, quando ele estava psicografando, eu imaginei, até senti que Castro Alves estivesse lá. Na primeira estrofe, eu pensei que fosse Castro Alves. Depois, quando terminou, eu vi que não era. Era um soneto de Maria Dolores. Ela assinou Maria Dolores. Aí eu disse, Chico, por que Castro Alves hoje não? E o Chico disse, ele estava aqui, Nena, mas ele deu lugar a Maria Dolores porque diz que as damas tinham preferência. Eles são cavalheiros também do mundo espiritual. E dos 2 programas, no Pinga Fogo, a primeira psicografia daquela matéria de 68, lá em Uberaba, foi assinado por Emanuel. E o Pinga Fogo, de dezembro, Ciro Costa. E Júlio Castro Alves, ou vice-versa, né? Então nós tivemos na apresentação na Tupi, no Pinga Fogo, uma psicografia assinada por Castro Alves. Castro Alves. Se não me engano, foi Assim Vencerás. Assim Vencerás, exatamente. E uma foi Ajudarás por Amor, não foi? Exato, Belíssima também. Você pergunta qual a mais bonita? Não sei, não é? É difícil. São todas boas. Por isso que eu já fiz a observação, já antecipada. Agora, eu estranhei no mundo espiritual também. São cavalheiros, primeiro as damas, né? Que estavam os 2. A senhora vê, só nós vivemos aquele privilégio. As noites de autógrafo, isso aí já era comum, já tinha sido rotina. Terminava a sessão lá em Uberaba, 11 horas, meia-noite, era até aquilo que a gente via, até 4, 5 da manhã autografando. Isso, inclusive, era impressionante também, né, dona Nina? Esse respeito que muita gente não sabia que o Chico tinha pelas pessoas, né? Que enquanto tivesse alguém dentro da casa, ele se sentia no dever. Ele não saía sem cumprimentar a última pessoa. E certa vez foi, você deve lembrar, Saulo, uma das tardes de autógrafos que Chico fez no Clube Atlético Juventus, já era mais ou menos 7 horas da manhã,
e tinha uma feira vizinha lá, o clube, e os feirantes todos já começaram a entrar de novo e teria que parar, porque nós ia começar tudo. Eu esqueço o nome, inclusive, que foi inclusive um dos promotores, era aquele presidente da Casa Transitória. José Gonçalves. José Gonçalves, né? Isso. Nesse episódio do Juventus. Gonçalo Pereira. O Chico tinha um amor à doutrina e era incansável. No trabalho da doutrina espírita, Chico era incansável. Ele aproveitava o tempo, e aproveitou muito o tempo que esteve aqui na Terra. Ele tinha uma disciplina para o corpo não acostumar. Ele dormia sempre à mesma hora, estivesse aqui em descanso, em lazer, ele não se dava ao luxo de dormir mais cedo, ou de dormir mais, ou de acordar mais tarde, porque diz que era para o corpo não acostumar. Antes de 4 horas da manhã ele não deitava. Aliás, num dos nossos programas é que ele tem, justo no Pinga Fogo, quando ele diz disciplina, 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 né? É por isso que ele foi, sabe? E hoje a gente vê que realmente os médiuns, disciplina tem até certo ponto, não é? Mas se dão ao luxo de que estão na Terra, podem usufruir. O Chico parece que Emmanuel enquadrou ele. Se você quer trabalhar comigo, você tem que ter esta disciplina. E ele obedecia. Este é o quarto onde muitas e muitas noites o Chico dormiu. Dormiu, orou, meditou e, sem dúvida, nós recordamos com carinho muito grande a nossa cama aqui. Ele continua e eu confesso a vocês, quando a saudade bate no coração, me deito nesta cama e parece que eu fico juntinha com ele. Porque Chico, na vida de Galves e Nena, foi um caso de amor muito grande. De amor do passado, do presente e, sem dúvida, do futuro. Porque quando, pouco antes dele desencarnar, eu disse a ele: Chico, que peninha, nós não vamos conseguir ver você no mundo espiritual, porque estaremos muito distantes. E ele disse: os que se amam nunca ficam longe. Então, Chico permanece em nosso coração, neste cantinho onde ele tantas vezes escreveu, orou, dormiu e meditou. Este quadro, Chico nos presenteou logo depois da sua cirurgia, mas ele permanecia aqui com muito carinho. E Chico, antes de ir ao famoso Pinga Fogo, ele beijou a imagem de nosso mestre, pedindo proteção a ele. E eu passava pelo corredor e vi Chico em lágrimas, orando e pedindo ao nosso mestre a proteção para aquele programa que foi memorável e que hoje com muita alegria recordamos. Aqui ele fazia parte toda de trabalho de psicografia. Aqui. E quando ele estava em convalescença, recém-operado, aqui ele fazia as refeições também. Mas para não dar trabalho, muitas vezes ele descia lentamente pela escada e ia até a sala de almoço fazer a refeição conosco, porque ele achava que dava muito trabalho comer aqui. Aqui, na nossa sala de almoço, o lugar que Chico sentava era sempre este. Galves nesta cadeira e Nena nesta. E os familiares nas outras. Aqui nós tivemos muita alegria de estar junto com Chico, fazendo as refeições e, naturalmente, dando-nos ensinamentos até as altas horas da noite.